Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Fabrício, sou professor de Sociologia do Colégio Adélia e hoje a gente vai conversar um pouco sobre educação. Então pessoal, vamos lá. A gente vai falar do tema da educação, um tema muito recorrente no Enem, né? É um tema que percorre toda a nossa vida aí e ele é abordado de várias formas no Enem, tanto na parte de história, geografia e da sociologia também. Então, é um tema vital aí para você tirar uma boa nota. Antes da gente seguir pro conteúdo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário aí positivo pra gente. O Enem, né, ele gosta muito desse tipo de tema, do tema da educação, um tema transversal, como a gente já conversou na nossa última aula sobre a família, né? É um tema que perpassa várias disciplinas das ciências humanas, não só a sociologia, né? Então ele é importante tanto para você responder as questões de sociologia, mas também para você ter uma boa interpretação ali, caso o tema seja abordado nas questões de história, geografia ou mesmo na redação, que inclusive é o mais provável dele ser cobrado. Então a gente vai fazer uma breve introdução aqui sobre o tema, discutir como a gente pode definir o que é educação, né? E no final eu vou mostrar para vocês também 3 exemplos aqui de questões múltipla escolha, né, do modelo do Enem, para vocês terem uma noção de como é que esse tema pode ser abordado. Não vamos poder nos estender muito em cada questão, né, mas vai dar uma noção para vocês de como esse tema pode ser cobrado, como é que a pergunta vai extrair ali o que é interessante para a prova. A gente tem que começar com uma pergunta, pode parecer um pouco óbvia, mas ela é o primeiro passo para a gente ficar na mesma página, que é basicamente o que é educação. Então, antes de eu já explicar, já abre aí os comentários e deixa a sua opinião pessoal. O que é educação para você? Beleza? Escreve aí e aí depois volta aqui e a gente vai dar continuidade aqui. Então, vamos explorar o que é educação para a sociologia e, consequentemente, para as ciências humanas. E aí você confere se está de acordo aí com a sua concepção pessoal ou se está em desacordo e também fala um pouco disso para a gente nos comentários. Para a sociologia, galera, a educação, ela basicamente tem 3 objetivos básicos, né, em qualquer sociedade. Primeira coisa, a adaptação dos indivíduos à sociedade, porque né, ninguém nasce sabendo as regras de convívio, etiqueta, bons comportamentos, etc. Né? Ninguém nasce sabendo. Então, um dos principais papéis da educação é esse, né? Ajustar o indivíduo ali, os comportamentos, as opiniões, os pensamentos dessa pessoa ao grupo ali, à sociedade que ela está sendo inserida, que ela está sendo introduzida. Além disso, né, também tem a questão de transmitir a cultura, né? E a cultura, galera, é uma coisa bem ampla, né? Tá aí os comportamentos, a forma de pensar, mas também a alimentação, as formas de se divertir, as formas de interagir, música, dança, né? Em geral, a língua, em geral, os costumes, né? Então, como eu acabei de falar, né? Ninguém nasce sabendo, então você nasce numa sociedade que tem uma determinada cultura. Além de ajustar ali o seu comportamento, você também vai ter que receber, né, todos os valores sociais, a língua, etc., por meio da educação. Por fim, aqui em terceiro lugar, galera, um dos objetivos principais também é o desenvolvimento das potencialidades ali do indivíduo. Hoje em dia, principalmente, né, a gente foca muito nisso, né, no tipo de educação que a Constituição atual do Brasil prega, né, a legislação educacional brasileira prega, né, chama muita atenção para isso, que o objetivo, além de tudo, é fazer esse ser humano ele se desenvolver, ele alcançar toda a sua potencialidade ali, das capacidades que ele tem, dos talentos que ele tem, né. Então, sabendo disso, a sociologia olha para a educação com muito carinho, muito cuidado, né? E por quê, né? Por que a sociologia olha para a educação? Porque a sociologia é o estudo de quê? A sociologia é o estudo da sociedade, da interação entre o indivíduo e os outros, né? O grupo que ele faz parte. E como a gente acabou de ver, se a educação ela envolve transmissão de cultura, transmissão de conhecimento,
né, ela necessariamente envolve uma interação ali entre duas pessoas. Mesmo quando essa pessoa ela é meio autodidata, vamos dizer assim, ela está estudando por meio de livros ou vídeos, ainda assim quem produziu esses vídeos e livros foram outras pessoas, né? Então, mesmo que indiretamente, está acontecendo uma interação. Então, por isso que a sociologia e as ciências humanas, de forma geral, vão se interessar também pela educação. Não é uma coisa, não é um assunto, né, um tema que fica restrito à pedagogia, né? Vai além, a sociologia também vai olhar, a história também vai olhar, mas pensando aí as transformações ou permanências que a educação vai sofrendo ao longo do tempo, e a geografia também, né? Olhar ali como a educação ela varia de acordo com o espaço, a cultura, etc. E aí, galera, quando a gente fala de educação, a gente tem que fazer pelo menos essa divisão básica aqui. Que às vezes a gente pode estar falando de educação formal ou educação informal, né? E as perguntas no Enem, volta e meia, elas estão explorando isso. Você vai encontrar tanto perguntas falando dessa educação formal, que eu já vou explicar o que é, quanto da informal, né? Então, vamos ver cada uma delas, rapidamente. A educação formal, galera, é a educação da escola, a educação da universidade, da faculdade, né, do curso técnico, é aquela educação institucionalizada, que ela passa por uma instituição, e essa instituição, ela é muito regrada, né, ela tem hierarquia, ela tem protocolos, tem regras, né, tem um conteúdo bem definido por um currículo, muitas vezes um currículo que é definido na lei, né? Então, essa que é a educação formal, a educação que a maioria das pessoas pensa primeiro, inclusive, né? Quando tá ali no senso comum, né? É a educação da escola, da universidade, enfim. É a educação que a gente recebe quando a gente vai para alguma instituição. Por isso que é formal, porque ela tem uma forma bem definida, né? E aí, galera, falando um pouquinho da escola, ó, o que diferencia a escola de outros tipos de educação, né? E aqui por escola vocês podem considerar também a universidade, enfim, esse espaço mais institucional, né? Então, como eu comentei com vocês, ó, a educação formal sempre vai ter um local definido, com instalações apropriadas, né? Ou seja, não é na casa do professor, não é na praça, né? Tem um prédio específico para isso. Por mais que volta e meia possa ter uma excursão, um estudo do meio fora do ambiente escolar, universitário, ainda assim tem um espaço definido com instalações próprias, né? Também, como eu falei, tem um currículo, né, bem definido, específico ali, determinando o que cada disciplina vai ter que aprender, as habilidades, as competências, né? Tem um programa, tem um cronograma, então não pode ser dado de qualquer jeito, né? Tem que seguir esse planejamento. Tem proposta pedagógica, tem princípios filosóficos por trás dele, né? Tem toda uma justificativa teórica, científica, né? Métodos, materiais didáticos, professores que são especialistas no assunto. Então, basicamente é isso, né, galera? E no caso do Brasil, né, pessoal, a gente pode fazer aqui, como vocês estão vendo aí no nosso slide, uma linha do tempo bem resumida, tá? Tem muito mais coisa do que isso que a gente poderia colocar, mas eu botei aqui só alguns marcos históricos mesmo. Então, por exemplo, a educação formal no Brasil começa ali no século XVI, com a colonização dos portugueses aqui do nosso território, né? Então, antes dos portugueses, como vocês já sabem, tinha vários povos indígenas, cada um com sua cultura, e eles tinham suas próprias formas de educação, mas que era bem diferente da educação formal que os portugueses trouxeram e que a gente tem hoje em dia. Então, por isso que a gente está começando aqui com a chegada dos portugueses, porque a gente está falando de educação formal, beleza? E aí, olha lá, o primeiro marco histórico que a gente tem aqui na nossa linha do tempo é em 1550, quando foi fundado o primeiro colégio jesuíta, lá em Salvador, na Bahia, né, que naquele momento era a capital da colônia, né? E aí, galera, durante todo o período colonial, a educação formal ela vai ser privilegiadamente prerrogativa ali da igreja, né? Principalmente dos jesuítas, mas em alguns casos tinha algumas outras ordens, como os franciscanos, carmelitas, que volta e meia fundavam colégios, né, em algumas cidades aqui do Brasil colonial. Mas, em geral, eram os jesuítas, né?
E os jesuítas, eles podiam trabalhar tanto com os indígenas, né, que eles eram os responsáveis pela conversão, e aí essa conversão envolve educá-los, né, na cultura portuguesa, católica, mas também tinham colégios voltados para os filhos ali da elite colonial, beleza? Não eram colégios públicos, não eram colégios voltados para todo mundo, era para públicos bem definidos ali, né? Já no período imperial, galera, após a independência do Brasil, que foi em 1822, né, que aí o Brasil virou uma monarquia, a gente vai ter um certo cuidado ali, uma certa preocupação dos imperadores, né, tanto do Dom Pedro I quanto do Dom Pedro II, né, em fundar e manter funcionando algumas instituições educacionais, principalmente de ensino superior, faculdade, universidade, né? E aí a gente tem ali, na verdade, esse esforço, né, em fundar instituições de ensino superior começa um pouquinho antes da independência, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Quando eles vêm para o Brasil fugindo da invasão francesa, né? Por causa do bloqueio continental. E aí, chegando aqui, eles fazem do Rio de Janeiro a capital do Império, né? A capital do... Desculpa, a capital do Império Português, né? E, portanto, era preciso criar uma série de instituições para governar o Império, né? Fazer do Rio de Janeiro verdadeiramente uma capital. Então, o Dom João já vai criar algumas faculdades, algumas universidades ali, principalmente ligadas ao Exército, à Marinha, faculdades de engenharia e de arte, né? E aí depois da independência, com o Dom Pedro I, Dom Pedro II, a gente vai ter mais algumas outras instituições. E aí uma bem famosa é a Academia Imperial de Belas Artes, que era como se fosse uma faculdade, né, de artes, né, que o imperador, a monarquia investia bastante nisso, né? Porque naquele momento a arte era uma forma de propaganda política, né? Então, engenharia também eles fizeram universidades, porque a engenharia era necessária para fazer as reformas urbanas, né? Principalmente engenharia civil. E ao longo do século XIX também vamos ter aí a fundação da Faculdade de Direito, que hoje, inclusive, é a Faculdade de São Francisco, ali da USP, né? E a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, né? Além disso, né, galera, no século XIX a gente vai ter uma atuação muito grande das Irmandades Católicas, que eram como se fossem associações dos fiéis, né? Não do clero, né? Dos fiéis ali, né? Que eram católicos e tal. Então, alguns grupos costumavam se juntar, criar essas associações e tal. E apesar de o objetivo principal ser religioso e tal, algumas delas se juntavam ali para oferecer uma escolinha para os filhos dos participantes, né? Além disso, também a gente tinha alguns professores que atuavam por conta própria, né? Então o cara era professor, estava precisando de uma renda extra, ele fazia uma escolinha na garagem dele. Então isso existia também, né? Já no período republicano, né, a partir de 1889, né, na Primeira República, ainda não teremos um esforço muito grande voltado para criar escolas públicas, universidades públicas, né? Basicamente, eles vão manter um pouquinho do que a monarquia criou, só que aí com o Vargas, pessoal, lá na era Vargas, entre 1930 e 1945, aí o presidente Vargas ele vai fazer um grande projeto de nacionalizar a educação. Então ele vai investir em escolas públicas e ele vai investir num um currículo nacional que deveria ser ensinado em todas as escolas públicas, né? Porém, o Vargas, naquele momento ele não conseguiu, né, também universalizar esse acesso. Então, reparem que tem uma diferença entre nacionalizar o currículo, né? Você ter escolas públicas em pelo menos todos os estados da federação, mas não em todas as cidades, né? E mesmo nas cidades que tinha, não era para todo mundo também. Porém, em todas elas o currículo seria o mesmo, então isso seria nacionalizar, né? Agora, universalizar é você garantir acesso para todo mundo mesmo, do rico ao pobre, em todas as cidades, né? E aí isso daí vai demorar muito mais, beleza? A universalização da educação só vai virar um compromisso em 1988, com a Constituição Federal que está em vigor atualmente, né? Então, só a partir desse momento, com o final da ditadura militar,
que o Estado brasileiro ele vai assumir um compromisso de universalizar a educação, de abrir o máximo de escolas públicas possível, com um currículo nacionalizado, né? E que todo mundo possa ter direito a uma vaga, né? Tanto os mais ricos quanto os mais pobres. Então aqui é um breve resumo, tá, galera? Da educação formal. E a educação informal? Bom, galera, a educação informal é a educação que acontece em todos os outros espaços, né? Fora das instituições, nas relações cotidianas, na relação entre pai e filho, na relação entre a pessoa e os amigos, né? Porque a gente tem coisa para aprender de todo mundo, galera. Desde o nosso idioma, que a gente aprende lá criancinha, com os pais, com a comunidade em volta da nossa família, né? Até costumes em geral, hábitos, vícios, né? Tanto pro bem quanto mal. A gente aprende de tudo aí no mundão, né? Então, essa seria a educação informal, essa educação que você vai aprendendo ali conforme você vai vivendo, nas suas interações pessoais com outros indivíduos e tal. E para fechar aqui, galera, educação formal e informal, tanto uma quanto a outra, né? As duas meio juntas ali na sociedade, a educação em geral, a gente pode olhar para ela como uma estrutura, né? Uma estrutura que ela é mais ou menos permanente, porque ela é rígida ali, principalmente a educação formal, né? Ela demora para sofrer alterações, porque tem que alterar lei, tem que alterar regulamentos, etc. Mas a educação informal também, ela é mais flexível que a educação formal, mas ela também não muda o tempo todo dia, né? Ela vai ser mais ou menos fixa ali, e aí conforme o tempo vai passando, a sociedade vai mudando, a cultura vai se transformando, ela vai sendo mais ou menos afetada também. Mas tanto uma quanto a outra a gente considera que é uma estrutura, né? Ela é uma coisa estrutural ali na sociedade, é uma coisa que define a sociedade, né? Vai definir várias coisas. E a gente pode falar que ela é uma instituição social também, né? E aí, galera, vamos ver um pouquinho como é que isso é abordado no Enem. Então eu trouxe 3 exemplos aqui, né, das últimas provas aí de 2021, 2022, para vocês terem uma noção de como é que a prova vai cobrar isso, né? De novo, não vamos poder analisar, né, com profundidade, que nem a gente fez na nossa última aula de família, porque vão ser 3 questões aqui que eu vou passar rapidamente, mas vocês têm toda a liberdade para pausar, para ler com calma, para deixar um comentário aqui falando qual alternativa que você acha que é a correta. Qualquer dúvida, dificuldade, só deixar aí nos comentários. Então, ó, nessa primeira questão que eu trouxe aqui, a gente tem uma questão, um pequeno trecho aqui de um texto que ele está falando, né, de um ritual que tem em algumas comunidades indígenas ali da etnia Tremembé. Que existe até hoje, tá, galera? É uma etnia que tem a ancestralidade dela vai bem longe, né? Mas tem comunidades aí até hoje, né? E eles mantêm esse ritual vivo, que é o ritual conhecido como Torém, que é tipo uma dança bem ritualizada ali, que envolve várias coisas, vários valores deles são transmitidos nesse momento, né? Enfim. E aí, vamos direto para a pergunta, ó. O enunciado ali. O ritual mencionado no texto atribui à manifestação cultural de grupos indígenas do Nordeste brasileiro a função de... Então, repara, ó, mais uma vez, o Enem ele traz esse modelo que eu expliquei na nossa última videoaula. Aqui a gente tem um enunciado que basicamente é uma frase que está incompleta e você tem que achar a alternativa que encaixa perfeitamente ali naquela frase. Certo? E o Enem, reparem, as alternativas, pessoal, pelo menos nas ciências humanas, né, raramente elas são longas. O Enem faz alternativas assim bem curtas, bem sucintas, muitas vezes é uma palavra só, ou uma frase bem curta, como a gente está vendo aqui, né, só para completar o enunciado, a frase que o enunciado está trazendo. Então, ó, o ritual mencionado no texto atribui à manifestação cultural de grupos indígenas do Nordeste brasileiro a função de... Então, qual que é a função desse ritual? Qual que é a função desse ritual chamado Torém, que, como o enunciado chamou a atenção, é uma manifestação cultural? A função dele é celebrar a história oficial? Não é, galera. História oficial, quando eu falo história oficial, eu estou falando daquela versão da história, aquela narrativa histórica, que é divulgada pelo Estado, pelo governo, né, pelas instituições oficiais, né, a versão oficial da história.
Geralmente é a versão também que a gente aprende na escola, nos livros didáticos, né? Mas principalmente é a versão da história que o Estado, o governo, né, prefere contar. Então, vocês já sabem aí dos seus estudos, né, que os indígenas até hoje são uma parte da população brasileira bastante marginalizada, né, com várias desvantagens históricas, e que a história oficial, ela não, muitas vezes, ela não dá a devida atenção para os indígenas, né, deixa eles bem como coadjuvantes. Então, como a gente está falando de um ritual indígena praticado pela própria comunidade indígena lá, não tá falando da história oficial. Então, errado, né? A letra B fala de estimular a coesão social, né? Coesão social, galera, todo mundo ali tá se dando bem, tá articulado, a sociedade tá fluindo bem, tá tudo dando certo, todo mundo sabe o seu papel. Que vamos lembrar lá no começo, quando a gente estava definindo educação. Essa é uma das várias funções, né, da educação em qualquer sociedade. Ajustar o indivíduo à sociedade e transmitir a cultura, que é isso que está falando aqui no texto. Se você pausar aí o vídeo e dar uma lida de novo, você vai perceber, ó, que era visto como uma brincadeira, né, mas que é um pretexto para se realizar e eles entrar em comunhão ali com a natureza, com os valores que a sociedade preza, né, e eles manter a sociedade deles funcionando bem. As demais, obviamente, estão incorretas, né? A letra C, superar a atividade artesanal, incorreto, porque essas comunidades indígenas ali do Nordeste, e a grande maioria delas, né, que existe hoje, elas continuam preservando várias atividades artesanais, inclusive isso é uma reivindicação deles, né? Inclusive para com o Estado brasileiro, do Estado ajudar eles a manter seus modos de vida artesanal preservados, né? Então não é superar. Letra D, manipular a memória individual? Mais ou menos, né, galera? Eu lembro que a gente falou que ajustar o indivíduo à sociedade poderia se confundir aqui, né? Mas ainda assim você tem que comparar. Ó. A letra B, ela vai muito mais direto ao ponto, né? Estimular a coesão social. Ela pega no âmago ali, né? Do que a questão tá pedindo. A letra D não, fica meio estranho. Manipular já envolve, essa palavra, né? Já envolve muita coisa ali, né? Geralmente envolve uma certa má-fé, uma certa vontade de controlar. E aqui no ritual não é bem isso, não é bem controle, é coesão. É todo mundo conseguir interagir bem, né? Letra E também errada, modernizar o comércio tradicional não, né? Modernizar é você trazer novidade, você mudar, né? Mudar a coisa. E aí, como eu acabei de falar, né? Os indígenas, eles têm uma grande luta aí para, na verdade, manter os seus modos de vida. Então, ó, aqui é um exemplo, né? Então, aqui ele pegou o quê? A educação informal, galera, né? De uma comunidade indígena. Um ritual ali que eles mantêm, mas que a gente não vê na escola, a gente não vê na universidade, né? Não é uma coisa institucionalizada, né? E aí, nesse outro exemplo, ó, aí aqui já está perguntando sobre educação informal. Ó. A gente tem 2 textos, então dá uma pausinha rápida para você dar uma lida, que eu não vou poder ler aqui, tá? Mas dá uma pausinha aí, qualquer coisa. E aí, esses textos, galera, eles foram tirados de uma notícia aqui, ó, do site do Senado. Do mesmo texto, na verdade, né? Só que ele separou em 2 aqui, porque são 2 partes diferentes do mesmo texto. E nesses 2 fragmentos, eles estão falando da educação feminina, da educação das mulheres, meninas, né? Na época do Brasil Império. Vocês podem reparar aí pelos anos que são mencionados ali, ó, 1827, né? Então ele está falando da época do Império. Que, como a gente viu, não tinha projeto de escola pública, né? Teve algum investimento em educação superior, né? Mas não muito na educação básica, para crianças e adolescentes. Mas até tinha um outro colégio, por exemplo, o Colégio Pedro II, né? Que existe até hoje, foi fundado nessa época. E aqui nesse texto, ele está falando pra gente, ó, no texto 1, ele está falando da opinião de um dos senadores da época, que ele era contra ensinar matemática nas escolas femininas. Né, que naquela época também tinha isso. A escola formal, galera, era separada de meninos e meninas, né? As poucas escolas que tinham eram separadas. Era bem raro ter uma escola que misturava. E aí o cara tá falando aqui que a escola feminina não precisa de matemática. Só precisa do básico ali, conta de mais, de menos e tal. Mas não precisa ir muito longe, né? E aí no texto 2... traz a opinião de outro senador que na ocasião argumentou que não, né, cara, tem que ensinar e tal. A gente tá numa época que ele fala aqui, ó,
as luzes do tempo, né? Que ele está fazendo uma referência ao iluminismo. Então, naquela época, o iluminismo, que prezava muito pela ciência, né, e tal, tava fazendo sucesso. Então ele tá falando, pô, as luzes do tempo são diferentes, a gente tá numa época, não é mais como na época dos nossos avós, bisavós, então, né, elas têm que ensinar, tem que ensinar para elas também. Então fiquem com isso na cabeça. Vamos pra pergunta aqui, ó. Os discursos expressam pontos de vista divergentes, respectivamente pela oposição entre... De novo, ó, o mesmo modelo de questão, galera. Um enunciado que basicamente é uma frase que você tem que completar. Então, ele está perguntando, tem uma oposição... Entre os dois pontos de vista ali, do texto 1 e do texto 2, tem uma oposição. Que oposição é essa? É entre a liberdade de gênero e o controle social? Essa daqui talvez, hein? Essa daqui tem potencial, né? Que gênero? Masculino, feminino, aqui no caso, né? Então, um cara do texto 2, né? Tá defendendo ali a liberdade das mulheres de aprender aquele conteúdo. E o outro tá preocupado em controlar as mulheres. Por isso que ele tá querendo limitar o nível de conhecimento que elas têm acesso. Então, essa daqui tem potencial. Deixa um asterisco aí. Letra B. Equidade de escolha e imposição cultural mais ou menos, né? Porque, galera, a equidade de escolha, tanto os meninos quanto as meninas não estão tendo escolha ali, porque quem está decidindo é o governo, né? É o Senado que está decidindo qual que vai ser o currículo. Então, isso não está isso não está em debate aqui, né? Eles não vão oferecer lá na escola, qual que você quer aprender, não? Então, já elimina aqui a letra B. Letra C. Dominação de corpos e igualdade humana? Opa, essa daqui tem potencial, porque dominação de corpos, dos corpos femininos, no caso, né? Controlar o que elas têm acesso para ficar mais fácil de controlá-las. E igualdade humana é o ponto de vista do texto 2, né? Que o cara tá defendendo basicamente a igualdade ali dos meninos e das meninas aprenderem um conteúdo de matemática. Então essa também tem potencial. Então, por enquanto, estamos entre a letra A e a letra C. Letra D. Geração de oportunidade e restrição profissional. Essa daqui, galera, também não fica muito bem, né? Não encaixa muito bem. Mas eu vou deixar para explicar no final, que vai ser o pulo do gato aqui. E a letra E também vamos ver aqui, ó, exclusão de competências e participação política. Exclusão de competências até vai, né, que é a opinião ali do texto 1. Mas participação política, eles não estão falando de se nenhum dos dois, na verdade, está falando que vai dar mais participação política para as mulheres, tá? Nem o texto 2. Porque no texto 2 ele só está defendendo que elas podem aprender matemática. Não quer dizer que o cara concorde que elas também têm que ter participação política, entende? Então a gente tem que se atentar, galera, ao que os textos estão falando, né? Para não fugir ali do tema, não fugir do assunto, do objetivo, porque a questão é objetiva, beleza? Agora, ó, como é que a gente vai decidir entre a A, a C e a D, que estão muito parecidas aqui? Pessoal, ele não deu o texto numa ordem para vocês? Texto 1 é contra o ensino de matemática para as mulheres. Texto 2 é a favor. Então, ó, a resposta tem que vir nessa ordem. Então, o texto 1, ele está defendendo o quê? A dominação dos corpos. O texto 2 está defendendo a igualdade humana de aprender o mesmo conteúdo. Então, aqui a C se destaca, entendem? Porque na A, apesar de não estar assim errado, né, é uma discussão entre liberdade de gênero e controle social, mas ele inverteu a ordem. Ele colocou aqui como se a liberdade de gênero fosse defendida no texto 1 e o controle social no texto 2. A mesma coisa na letra D. Ele colocou como se a geração de oportunidade estivesse sendo defendida no texto 1 e a restrição profissional no texto 2, que ele nem está defendendo isso também, né? Nem está comentando sobre isso. Então, galera, de novo, o mesmo modelinho de questão, né? Muito sucinta, tanto a pergunta quanto as alternativas, né? Poucas linhas. Completar a frase. Mas lembrem-se disso, presta atenção no que o texto está trazendo, porque pode ser que a alternativa não contrarie o texto diretamente,
Mas se você olhar, ler mais umas duas vezes, você vai ver que, tipo, o texto, ele não fala daquilo, né? Tipo, beleza, pode estar certo? Até pode, mas não é o que o texto está pedindo, entendeu? Então, sempre tentem ser o mais objetivo possível, pegar aquela alternativa que realmente está dentro do que o texto está falando. E no caso de trazer dois textos, reparem nisso que eu falei agora, né? De que forma na qual ordem a resposta vem, né? Então, se ele apresentou uma opinião no texto 1, na resposta essa opinião ela tem que vir primeiro, beleza? Vamos para o nosso último exemplo aqui. Aqui a gente tem um exemplo de uma questão de 2021, né, que é sobre um movimento aqui de educadores, né, que rolou ali no Brasil nos anos 30, na época do governo Vargas. Então a gente tem um trecho de um manifesto. E aí o manifesto, como vocês já devem ter aprendido nas aulas de português, ele é um tipo de texto que é explicitamente político, né? Então ele é feito com o objetivo de afirmar um certo posicionamento político, né, na sociedade. E aqui a gente tem o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que foi um movimento ali de educadores, professores que estavam propondo algumas mudanças na educação formal naquela época. Eles estavam aproveitando que o governo estava debatendo isso, né, como a gente falou ali no histórico, na linha do tempo, que o governo Vargas estava preocupado em ampliar a educação, apesar dele não ter conseguido universalizar, né? Ele tentou pelo menos nacionalizar o currículo. Então esse movimento aproveitou a oportunidade para botar em pauta a opinião deles, né? E aí, de novo, galera, pode pausar para dar uma lida no texto, mas aqui eu vou direto para a pergunta, tá? A pergunta está falando assim, ó: os autores do manifesto citado procuravam contrapor-se ao caráter oligárquico da sociedade brasileira. Nesse sentido, o trecho propõe uma relação necessária entre. Então, de novo, né, galera? O mesmo modelo de questão, né? Muito parecida com a anterior, inclusive. Então, uma frase aqui que você tem que completar. Mas aqui ele não está mais falando de oposição, né? Ele está falando de uma relação. Então, duas coisas que estão associadas, que se relacionam ali na prática, né? Então, galera, a pergunta, né? O trecho propõe uma relação necessária entre... Letra A, ensino técnico e mercado de trabalho. Talvez, né? Até cabe um pouco no nosso tempo. Ele está falando aqui de hierarquia das capacidades, né? De uma certa meritocracia ali, para que todo mundo tenha a possibilidade de se desenvolver, né? Tem aí oportunidades no mercado de trabalho e tal. Só que essa alternativa ela foi muito específica. Ensino técnico, galera, é uma coisa muito específica, né? Não é a escola, não é a universidade. Ensino técnico é aquele nível intermediário ali entre a escola e a faculdade, que você vai fazer um curso de alguma coisa muito específica, né? Por exemplo, elétrica, administração, né? Que não é um curso superior, mas é um curso técnico que te permite ali trabalhar na área, principalmente nas funções mais operacionais, né? Então não, né? No texto não está sendo tão específico assim. Letra B, acesso à escola e valorização do mérito. Aqui já está muito mais dentro do texto, ó, porque o texto ele fala o seguinte, ó, que a verdadeira função da educação, principalmente dessa nova educação que eles estão falando aqui, né, que eles querem propor, ela tem que formar uma hierarquia que é democrática. Tipo, não tem problema ter hierarquia, né? Porque de fato tem pessoas que são melhores em algumas coisas, tem pessoas que são melhores de outras. Só que ele está defendendo aqui que essa hierarquia ela seja definida pela capacidade, pelo mérito, né? Que não pelo fato de que você veio da família rica, ou da família do cara, você é filho do presidente, filho do governador, enfim, não. Que tem que ser sempre pelas capacidades. E aí a gente vai definir quem vai ficar no cargo de chefia, quem vai ficar no cargo operacional, na supervisão, etc, né? E além disso, ele está falando que isso tem que ser aberto para todo mundo, né? Então, num primeiro momento, todo mundo tem que poder ir lá, né, estudar, tentar provar o seu valor, tentar provar o seu mérito. Mas, na hora de tomar a decisão, né, de quem vai ser beneficiado ali com um certo cargo ou certa função, aí vai pelo mérito, né? Que para o pessoal aqui do manifesto era a forma mais democrática ali de você educar para o trabalho, né?
Letra C, letra D e letra E estão erradas, né? Vamos ver o porquê. Letra C, ampliação de vagas e formação de gestores? Nada a ver, né, galera? Nada a ver. De novo, ele foi muito específico aqui numa coisa que o manifesto não está falando. O manifesto está sendo mais amplo, está sendo um pouco mais genérico. Letra D, disponibilidade de financiamento e pesquisa avançada. Mais uma vez ele fugiu totalmente aqui, deu uma viajada legal. O texto não está falando disso. Pelo menos não nesse trecho. Talvez no resto do manifesto, no manifesto integralmente, talvez. Mas o que a gente sempre presta atenção? No que a própria questão trouxe. Então, se a questão trouxe esse trecho, está pedindo o que está falando nesse trecho, então você vai focar nisso. Então, a letra D também fugiu totalmente. Letra E, remuneração de professores e extinção do analfabetismo. Também não, né? Em nenhum momento ele falou de quanto é que os professores têm que ganhar, nem nada, né? Então, galera, fechamos aí com isso, né? Para vocês terem uma bela noção aí de como o tema da educação pode ser abordado no Enem, como vocês viram aqui, de várias maneiras, né? E quase sempre, galera, e aí é uma coisa que é recorrente, já percebi em várias edições do Enem, né? Geralmente ali, pelo menos na prova objetiva, na prova de múltipla escolha, quase sempre as questões de educação estão ligadas à parte de história, né? Então, que nem a gente viu aqui, uma questão ali sobre educação feminina no século XIX, agora aqui sobre o movimento por uma educação nova nos anos 30, né? E a primeira questão que a gente viu do ritual indígena ali, né? Que é uma coisa mais dos dias atuais mesmo, só que tem, né, toda uma tradição aí que vem de anos e anos. Pode abordar a educação formal, pode abordar a educação informal, enfim. É um tema que dá pano pra manga, galera. Então, muito obrigado pela companhia e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.